Nós veremos agora o princípio da transparência, mas antes, como eu prometi no bloco anterior, eu citarei alguns julgados do STJ sobre o princípio da vulnerabilidade. O primeiro deles é o RESP 1 558086. 1 558086. Olha que interessante. Nesse julgado relatado pelo grande ministro Herman Benjamin, que foi, aliás, um dos criadores do CDC, ele fala que determinada publicidade era duplamente abusiva. Duplamente abusiva. Ah, tá. O que é uma publicidade abusiva, Felipe? É uma publicidade discriminatória, é uma publicidade que viola valores ambientais, é uma publicidade que apela ao medo das pessoas, é uma publicidade dirigida a crianças, tá? Esses são exemplos de publicidades abusivas, tá? Já a publicidade enganosa é diferente. Enganosa é aquela que diz algo que o produto não tem, produto ou serviço, tá? Bom, e essa aqui, ela era duplamente abusiva. Por quê? Porque era dirigida a crianças, tá? E tinha também a venda casada. O que é a venda casada? É você condicionar a aquisição de um produto ou serviço a outro produto ou serviço, tá? Nesse caso aqui, era... Até a McDonald's fez isso, né, há muito tempo. É você condicionava a compra de uma coisa à aquisição de outra, tá? Isso é venda casada, isso não pode, e nesse julgado o STJ determinou isso, tá? É, nesse caso aqui, você tinha que comprar 5 produtos da linha gulosos para poder comprar outra coisa. Era algo nesse sentido, ok? Um julgado muito importante, agora de 2023, anote aí, tá? Esse julgado eu acho que você tem que saber, e se você já não viu falar, é o RESP 2 017 194. 2017 194. Nesse julgado, gente, o STJ decidiu que a teoria do desvio produtivo não se aplica ao direito civil. A teoria do desvio produtivo, ela é restrita, ela tem sua aplicação restrita ao direito do consumidor. Você sabe o que é isso, essa teoria? É o seguinte, gente, é algo que está muito debatido atualmente, é um dano ao tempo. Como assim um dano ao tempo, Felipe? Sim, aqui a gente tem o tempo como um bem jurídico autônomo, que se for violado pelo fornecedor, pode gerar um dano. É claro, né, gente, que tem, por exemplo, todo mundo se aborrece, o trânsito. Na nossa atual etapa civilizatória, você perde tempo no trânsito, né? Mas isso não é um dano indenizável contra o Estado, né? Quem sabe um dia seja, tá? Mas existem situações em que pode ser indenizável. Por exemplo, você tem que ligar centenas de vezes para o fornecedor para tentar cancelar um produto, por exemplo, entendeu? Um produto, ou pior, uma coisa que você sequer comprou, entendeu? Nesses casos, em casos limite, a jurisprudência já aceita que haja indenização nesses casos. Aqui, ó, o STJ, em determinado caso, no ARESP 1 260458. 458. Entendeu? Haver dano moral quando o consumidor passa por um verdadeiro calvário para obter o estorno pretendido. Nesse caso, olha só, gente, foram 3 anos entre o início da cobrança indevida e a sentença. Tá? 3 anos até ele se livrar de uma cobrança que não fazia sentido. Ok, gente? Mas há quem diga, essa teoria, na verdade, nem é nova, tá? Ela já é bem conhecida na jurisprudência anglo-saxã, tá? Eu até entendo que essa expressão, teoria do desvio produtivo, quer dizer que está desviando um tempo do consumidor, da gente, que seria produtivamente, poderia ser usado em outras coisas. Não é exatamente isso, né? Porque o tempo nosso, lesado,
não precisa ser produtivo no sentido econômico, tá? Aliás, o tempo é um bem, se o tempo é um bem jurídico autônomo, o tempo de ócio, de lazer, de estar com a família é tão ou mais importante do que o tempo usado para trabalhar, né? Mas isso não importa. Importa que em situações limite, a jurisprudência já aceita que haja indenização, tá, contra o consumidor. Mais um julgado sobre isso. O RESP 1634851. 1634851. Abre aspas. A frustração do consumidor adquirir o bem com vício não é razoável que se acrescente o desgaste para tentar resolver o problema ao qual ele não deu causa, tá? Então, é isso. Basicamente essa é a visão. Mas como eu disse, em 2023 o STJ entendeu que essa teoria não se aplica ao direito civil. Ela tem seu âmbito de aplicação temático restrito ao direito do consumidor, ok? Próximo princípio, princípio da transparência previsto no artigo 4º do CDC. Quem quiser anotar, pode pôr assim. O dever de agir com transparência permeia o CDC. O dever de agir com transparência permeia o CDC. A política nacional das relações de consumo, a política nacional das relações de consumo busca, entre outros objetivos, assegurar a transparência dessas relações. Assegurar a transparência dessas relações. Conduta transparente é a conduta não ardilosa. É a conduta não ardilosa. Aquela que, assim, não esconde atrás do aparente propósitos pouco louváveis, tá? Aquela que não esconde atrás do aparente propósitos pouco louváveis. E o CDC, gente, no artigo 54, parágrafo 4º, ele determina, ele frisa que as cláusulas que limitem direito do consumidor, as cláusulas que limitem direito do consumidor, devem ser redigidas com destaque, tá? Devem ser redigidas com destaque, permitindo o quê? Permitindo sua imediata e fácil compreensão. Bom, seguindo aqui, gente, a transparência ela veda, por exemplo, que o fornecedor se utilize de cláusulas dúbias, sabe? Cláusulas mal redigidas para benefício próprio. Um exemplo, a antiga súmula, antiga não, atual, né, porque ela tem muito tempo, súmula 402. O que é isso, Felipe? As seguradoras, pessoal, as seguradoras, elas de veículos, por exemplo, elas reiteradamente, elas tentavam se eximir do pagamento de indenização aos segurados, dizendo que a expressão danos pessoais, prevista nos contratos de seguro, não incluíam os danos morais. Olha que esperteza delas. Elas colocavam lá nos contratos danos pessoais. E diziam, não, danos pessoais aqui é só danos materiais, não abrange os morais. Mas por que você não coloca, então, danos materiais? Que é a expressão mais conhecida. Por que você coloca danos pessoais? Entendeu? Aí o STJ sumulou a matéria assim, olha que bacana. O contrato de seguro por danos pessoais compreende os danos morais. Compreende os danos morais. Salvo cláusula expressa de exclusão. Tá vendo, gente? Você quer usar a seguradora, você quer usar essa coisa mal redigida aí, use, mas aí o risco vai ser seu, entendeu? O ônus vai ser seu, tá? É nessa linha que vai o princípio da transparência. Outro julgado bacana, esse bem antigo, o RESP 586-316. 586-316. O direito à informação, abrigado expressamente no artigo 5º da Constituição Federal, inciso 14, né?
é uma das formas de expressão concreta do princípio da transparência. É uma das formas de expressão concreta do princípio da transparência. Aliás, gente, o próprio CDC, no artigo 73, ele tipifica como crime, tá? Ele tipifica como crime a não correção imediata de informações equivocadas do consumidor, sobre o consumidor constante em banco de dados, tá? Tipifica como crime no artigo 73. Então é isso, gente. Então a transparência tem uma importância muito grande. E para finalizar esse bloco, eu posso, e nesse contexto, né, eu posso falar do princípio, da teoria da aparência, que tem sido muito invocada nas relações de consumo, embora não seja exclusiva das relações de consumo. O que é isso, Felipe? O que é a teoria da aparência? Bom, gente, ela busca proteger quem acreditou de modo legítimo e razoável em determinada situação, que depois se revelou contrária àquilo que se esperava. Houve um caso que eu lembro que o sujeito comprou um imóvel, financiou o imóvel na Caixa lá, e lá dentro ele fez um seguro, dentro da Caixa, sabe, no instante que a Caixa legitimava e tal. Depois a casa pegou fogo, ele pediu o sinistro para a seguradora não pagou, faliu, sei lá. E a Caixa disse, não, a gente tem nada a ver com isso não. A jurisprudência disse, tem sim. Ela foi um seguro feito dentro da própria Caixa. Não importa que formalmente seja outra pessoa jurídica, tá? A aparência ali legitimava que a pessoa, o consumidor comum, né, padrão médio, entendesse que a Caixa estava secundando aquele contrato, tá? Outro exemplo possível, muito comum. Você vai num hospital, é atendido por um médico lá e há um erro médico. Depois, como aconteceu no Rio de Janeiro já, cada dia tem um caso, depois você descobre que é um falso médico. Um falso médico. Entendeu? Te causou um dano terrível. Aí você vai entrar contra o hospital, não, mas a gente não tem nada a ver com isso não, ele não tem contrato nenhum com a gente não. Ele entrou aqui e tal, se disfarçou. Meu amigo, problema seu. Problema seu, entendeu? Obviamente você vai responder pelos atos desse falso médico que estava atendendo nas dependências do hospital, tá? Quer um julgado nessa linha? O RESP 400.843. 400.843, tá, gente? Então aqui, a teoria da aparência, ela faz algo que é muito bacana no direito do século XXI. O que é? É valorizar, respeitar as expectativas sociais legitimamente estabelecidas, tá? Valorizar e dar consequências jurídicas a expectativas sociais legitimamente estabelecidas. Vou citar um julgado para vocês, tá, gente? Se eu tivesse aqui, eu passaria para o computador para verem melhor, mas eu posso ler rapidinho. 2 segundinhos. É o RESP 1 077 91 077 911. Olha que bacana. A teoria da aparência, entre outras funções, faz com que os deveres de boa-fé, de cooperação, de transparência e informação alcancem todos os fornecedores, diretos ou indiretos, principais ou auxiliares, enfim, todos aqueles que, aos olhos do consumidor, participem da cadeia de fornecimento. Bacana, né, gente? Muito bacana essa teoria. Então é isso. Meu tempo acabou, esse bloco fica por aqui e eu espero muito você no próximo encontro.